Olá! Aquele primeiro purê, a primeira frutinha amassada. Nossa, começar a introdução alimentar é um momento e tanto, né? Super emocionante. Mas claro, junto com a empolgação, vem aquele monte de dúvidas. Então, a ideia aqui é justamente essa. A gente vai desvendar os quandos, os oquês e os comos para essa jornada ser mais tranquila e, claro, deliciosa. E vamos direto para a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Quando, afinal, a gente começa? Será que tem um momento mágico, uma data cravada no calendário? Olha, a resposta é um pouco mais sutil. Ela está muito mais nos sinais que o próprio bebê nos dá do que num número exato de meses. Mas antes de pular para o quando, é fundamental entender o porquê. Essa imagem mostra um conceito-chave: os primeiros 1.000 dias. Esse período, que vai da gestação até os 2 anos de idade, é uma janela de oportunidade gigantesca. A introdução alimentar acontece bem no meio dessa fase, em que a nutrição não está só alimentando o crescimento, mas está, de certa forma, programando a saúde para o resto da vida. É muito importante. Para a gente navegar para essa jornada, nosso mapa do caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender por que essa fase é tão importante. Depois, como saber se o bebê está pronto. Aí, o que colocar no pratinho. Também vamos falar sobre como alimentar, que faz toda a diferença. E para fechar, aquilo que é melhor deixar de fora, né? O que devemos limitar. Então, vamos lá. Começando pela base de tudo. Porque, olha, oferecer comida sólida não é só para matar a fome. É um processo com consequências profundas de que duram a vida inteira. Pensa assim, a introdução alimentar é como se fosse o alicerce de um prédio. As primeiras experiências com sabores e texturas não são só refeições, elas estão construindo a base do que a criança vai gostar de comer lá na frente. Apresentar uma variedade de alimentos saudáveis agora pode definir o rumo para uma alimentação mais bacana e diminuir o risco de vários problemas de saúde no futuro. Beleza. Entendida a importância, vamos para a parte prática. Como saber quando chegou a hora certa? A resposta não está na idade exata, mas nos sinais que o bebê dá. A recomendação geral que a gente mais ouve é para começar por volta dos 6 meses. Isso porque, até essa idade, o leite materno ou a fórmula dão conta de todos os nutrientes necessários. Mas, ó, é super importante lembrar: 6 meses é uma referência, não uma regra escrita em pedra. O que manda mesmo são os sinais de desenvolvimento. E aqui está um checklist do que observar. O bebê já sustenta bem a cabeça? Consegue ficar sentadinho, mesmo que com um pouco de apoio? Isso é fundamental. Outro sinal crucial é quando ele perde aquele reflexo de empurrar a comida para fora com a língua. E claro, o mais óbvio, o interesse. Se o bebê acompanha a colher com os olhos e abre a boca quando a comida se aproxima, esse é um sinal claríssimo. Ok, o bebê deu o sinal verde. E agora? O que colocar no prato? Vamos focar em variedade, na evolução das texturas e num tópico que sempre gera dúvidas: os alimentos que podem causar alergia. A progressão da textura é super importante. A gente começa ali pelos 6 meses com purês, tudo bem amassadinho. Conforme o bebê vai desenvolvendo a mastigação, lá pelos 8 meses já dá para evoluir para pedaços pequenos e macios, os famosos finger foods. E perto de 1 aninho, a criança já pode comer a comida da família, só com pequenas adaptações no corte e nos temperos. Agora é um ponto que mudou muito nos últimos anos: os alérgenos. A ciência hoje mostra que introduzir alimentos como amendoim e ovo mais cedo, para bebês de alto risco até entre 4 e 6 meses e para os demais por volta dos 6, pode, na verdade, reduzir o risco de alergias. O segredo é oferecer de forma segura e consistente, sempre de olho em qualquer reação. Bom, já falamos sobre o que e quando, mas o como é igualmente importante. Sabe, a atmosfera durante as refeições pode moldar a relação da criança com a comida para sempre. E aqui entra o conceito da alimentação responsiva. O que é isso? Em resumo, é confiar no bebê. É ele quem decide se vai comer e o quanto vai comer. O nosso papel, como adultos, é oferecer alimentos saudáveis e um ambiente tranquilo. Quando o bebê vira o rosto ou empurra a colher, ele está dizendo: estou satisfeito. Respeitar esses sinais é fundamental. E claro, falando no bebê guiar o processo, não poderemos deixar de falar do BLW, um método que ficou super popular. Mas afinal, o que a ciência diz sobre ele? Olha, a pesquisa é bem tranquilizadora. Com as precauções de segurança certas, como oferecer alimentos macios e no corte adequado, o BLW não aumenta o risco de engasgo. É vital focar em fontes de ferro desde o início, isso sim. E o mais interessante é que muitas famílias encontram sucesso numa abordagem mista, combinando purês com alimentos em pedaços para o bebê explorar.
Tão importante quanto saber o que oferecer é saber o que evitar ou limitar. Vamos ver algumas diretrizes bem claras para proteger a saúde dos pequenos? E para entender o que evitar, essa classificação, chamada NOVA, é uma ferramenta fantástica. Ela divide os alimentos em 4 grupos. O grupo 1 são os alimentos in natura, como frutas e carnes. O grupo 2, ingredientes culinários, como óleo e sal. O grupo 3, os processados, tipo pães e queijos. E o grupo 4, bem, vamos falar dele agora. O foco da nossa atenção deve ser evitar ao máximo o grupo 4, os ultraprocessados. Pense em salgadinhos, refrigerantes, biscoitos recheados. São formulações industriais cheias de açúcar, sal, gorduras ruins e aditivos químicos. Eles estão ligados a inúmeros problemas de saúde e simplesmente não deveriam fazer parte da dieta de um bebê. Outro item que é melhor evitar é o suco de frutas, mesmo natural. Por quê? Porque ele é basicamente açúcar e água, sem as fibras importantes da fruta inteira. Ele pode ocupar o lugar do leite, que é essencial, e não ajuda o bebê a desenvolver a mastigação. Oferecer a fruta amassada ou em pedaços é sempre a melhor opção. E este quadro da Academia Americana de Pediatria deixa a recomendação bem clara: nada de suco para menores de 1 ano. E mesmo depois, as quantidades são bem limitadas. E a água? Água? Sim! Assim que os alimentos sólidos começam a ser oferecidos, já podemos oferecer pequenos goles de água durante as refeições. Fora o leite materno ou a fórmula, a água é a bebida ideal. E para finalizar, a mensagem mais importante é esta: o objetivo não é apenas alimentar, mas responder. Confie nos sinais do bebê. A introdução alimentar é uma jornada de conexão e descoberta. Aproveitem cada nova careta, cada colherada e cada conquista nessa fase que é tão incrível.